Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta tarde de terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. É uma tarde nublosa e a possibilidade de chuva 85%. Mas eu creio que não deve chover em toda a cidade de Ribeirão Preto, né? E a umidade relativa do ar está em 69%. Nós deveremos ter um pouquinho mais de calor daqui a pouco, 28 graus, mas é só um grauzinho a mais do que nós estamos sentindo agora nesse momento, tá? Então, é o verão brasileiro em Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Hoje nós vamos bem rapidinho, nós estamos com um tempo bem escasso hoje, nos deram bem menos tempo para poder fazer a nossa live. Então, presta atenção. Escorpião e Aedes aegypti precisa ser cuidado dentro da sua casa. Evite ter todos os ambientes favoráveis para que eles proliferem dentro da sua casa, ok? Limpa tudo aí, você vai saber o que é realmente que vai estar prejudicando a sua vida e dando oportunidade para esses dois bichinhos. Outra coisa é fazer exercício entre 10 e 16 horas, tá? Não é para fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Se você quiser fazer, você fica à vontade, mas não reclame depois de ter que ficar esperando no posto de saúde, não fique reclamando da dor, da demora do atendimento, porque se você gosta de ser desobediente, faça aquilo que você achar que deve fazer, mas sofra as consequências, os danos somente com você, tá bom? Eu sou a favor de que quem desobedece faz exercício nesse horário, entre 10 e 16 horas ao ar livre, não tenha o tratamento médico público, entendeu? Se você quer fazer, você faz. Você correu o risco, você assumiu o risco, você paga pelas consequências, paga consequentemente pelo seu tratamento. Mas essa é a minha opinião, tá? Os desobedientes ainda vão continuar prejudicando muita gente. Então, exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, se você é sábio, tá? Não faça, tá bom? É falado, é alertado todos os dias aqui e tem gente que ainda teima em fazer. A palavra de hoje, ela tem muito a ver com essa imagem que aí está, o caminho da vida verdadeira, tá? Existe um caminho que é um caminho de vida, tá? E é um só caminho. O caminho da vida, ele é Jesus Cristo, tá? E você precisa ser instruído na palavra de Deus para que você entre por esse caminho e caminhe nele, tá? Mas existe um alerta na Bíblia de alguns caminhos que aos olhos podem parecer bons e que no final são caminhos problemáticos, são caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito, é o que diz Provérbios 14:12. Mas o fim deles são caminhos de morte. Esta é a situação. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz isso. Há um caminho que ao homem parece direito, mas não é. Parecer não é garantia de ser, né? Mas o fim deles são caminhos de morte. Então, o caminho que está olhando, você precisa analisar bem ele e ver se ele é um caminho que leva realmente até o Criador, se leva até Deus, se é um caminho que você vai olhar e ver que ele é um caminho de vida. O versículo 12 aí do capítulo 14 de Provérbios, ele nos faz refletir essas situações e as nossas escolhas também. Ele foi escrito por Salomão mais ou menos 950 anos antes de Cristo, tá? E Salomão era um homem muito sábio. E Salomão, que teve uma vida marcada por muita sabedoria, mas também por muitos erros, sabe? Este versículo foi dirigido ao povo de Israel num tempo em que eles estavam vivendo um período de prosperidade e paz. Era um tempo tranquilo. Não era um tempo de dificuldade, não. Mas também de grande corrupção e idolatria. Então, o rei Salomão, o sábio Salomão, escreveu isso. Existem caminhos que para um homem parecem bons, mas o final dele é caminho de morte. Então quer dizer que a nossa visão pode ser que esteja deturpada o suficiente para entender que aquela aparência enganosa
E aí, Mateus no capítulo 7, versículo 13 e 14, você depois dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar, hoje eu vou colocar o esboço aqui embaixo no story. A aparência enganosa do caminho que parece direito. É uma aparência enganosa. Parecer direito não é uma garantia de que ele é um caminho bom. O caminho que parece direito pode ser enganoso, sabe? Pois a aparência não é sempre a realidade. Essa é a palavra. E também tem mais uma coisa. Existe um segundo problema, que é a influência do mundo. Em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 até o 17, também fala sobre isso. A influência do mundo. O mundo pode nos influenciar a seguir caminhos que parecem direitos. O mundo pode influenciar, mas que na verdade são contrários à vontade de Deus. Depois você dá uma olhadinha, eu vou deixar no histórico aqui embaixo esses dois tópicos primeiros, e amanhã eu vou falar novamente a respeito do fim do caminho. Hoje eu estou falando com vocês que o caminho parece ser direito. Nós vamos diminuir bem a nossa live para que nós consigamos fazer dentro dos 10, 15 minutos no máximo, tá bom? Então, no terceiro tópico aí, diz assim, a necessidade de discernimento. Hebreus, no capítulo 5, versículo 14. Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz que existe a necessidade de discernimento. Nós precisamos discernir para distinguir entre o que parece direito e o que realmente é direito. Por isso, fique esperto aí. Você, às vezes, pode estar pensando que está andando no caminho certo e está sendo muito, muito enganado, tá bom? Então, faça aí uma análise daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem colocado como o seu estilo de vida, né? E você, consequentemente, terá uma situação muito favorável se você analisar corretamente, tá bom? As minhas pessoas que eu oro para poder serem abençoadas todos os dias, você deve ter a sua relação aí também, já está na tela, e você que está aceitando Jesus, também nós vamos orar por você nesse momento, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós oramos nesse momento com todos aqueles que estão aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles. Eles se arrependem dos maus caminhos, dos pecados cometidos, de terem andado tão longe do Senhor, mas agora querem voltar ao caminho que é direito, voltar aos cuidados de Jesus e ter na realidade aquilo que é necessário para galgar os céus. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, repreenda o inimigo que está atuando ou que esteve atuando na vida de cada um deles e escreve o nome de cada uma dessas pessoas no livro da vida. Eu oro agradecido em nome de Jesus, o teu filho amado. Oro também pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Maria Dourado, pela sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pelas suas famílias. Eu oro também pela Dona Neia e pelo seu Fernando, oro pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza, todas as suas famílias. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, que está recuperado. Oro também pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor. A Sandra é filha, Pedro e Vitor são netos da avó Neuza. A Selminha, o Geninho, Viviane. Oro também pelos idosos dos asilos, das casas de repouso, das creches de idosos. Oro pelas crianças que estão de volta às escolas, os jovens, adolescentes, adultos, que já estão de volta ao ambiente escolar. Oro também por todos os que estão hospitalizados, aqueles que estão aguardando vaga para um hospital, aqueles que estão já se recuperando em casa. Então, eu oro para que eles tenham uma bênção especial neste exato momento. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua, por aqueles que estão debaixo de opressão, de possessão, depressão, angústia, tribulação, dificuldades, as mais diversas, financeiras, emocionais, sentimentais. Que o Senhor dê graça a essas pessoas. Repreenda o inimigo que age na vida dessas pessoas. E abençoa para que elas possam ter minutos de lucidez para decidir pelo Senhor Jesus. Eu oro pelos empregadores, empreendedores, empregados, desempregados, que a porta de emprego se abra para os desempregados e que todos aqueles
que estão empregados valorizem o emprego que têm e que as empresas sejam prósperas o suficiente para poder pagar um salário digno a cada uma dessas pessoas. Que muitos empregos sejam gerados e que Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um deles. Eu oro agradecido porque o Senhor tem nos atendido, porque o Senhor tem feito a diferença na vida de cada um de nós. Agradecidos por essa terça-feira, pela manhã de terça-feira, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus. Nós voltamos mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.